Sexta-feira, dia 12 de julho de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Muito bem. O conselho editorial do The New York Times, no último dia 9, ele que é o jornal mais influente entre os progressistas americanos, pediu abertamente ao Partido Democrata que indique o novo candidato e deixe claro que o partido não segue mais o atual presidente Joe Biden. Trata-se de um editorial assinado por todo o corpo diretivo do jornal, que insta os líderes partidários a falarem com força ao presidente e ao público sobre a necessidade de um novo candidato. A redação cita aí uma sondagem realizada na semana passada pelo mesmo jornal, que produziu resultados conclusivos. 75% dos inquiridos concordaram que Biden é demasiadamente velho, está com 81 anos, para continuar no cargo e não tem condições de seguir adiante nesta empreitada, principalmente após o desastroso desempenho no debate contra Donald Trump. O editorial termina acusando Joe Biden de ambição cega. À medida que a situação se torna mais crítica, Biden passou a considerar-se indispensável. Ele não parece compreender que o problema é ele e que a melhor esperança para os democratas manterem o controle da Casa Branca é que ele se afaste. Com isto, fontes internas do presidente especulam, no particular, que Biden deve se afastar. Mas por respeito a ele ou por amizade, não se manifestam. Já existe inclusive uma ideia de que o presidente poderia desistir da campanha e assumir um cargo diplomático ou relacionado a assuntos internacionais, uma área em que ele tem vasta experiência, na sua época que foi vice-presidente de Barack Obama. E por falar em Obama, fontes da CNN News diz que ele conversou com o ex-presidente da Câmara, a Nancy Pelosi, a ex-presidente, em particular sobre Joe Biden e o futuro da sua campanha de 2024. Os dois expressaram preocupação sobre o quão difícil será derrotar Donald Trump através de Joe Biden. Nenhum dos dois tem certeza sobre como fazer o atual presidente desistir da corrida. A maioria dos congressistas democratas acredita que somente Obama ou Pelosi são capazes de fazer Biden desistir, ou pela amizade que existe entre eles, ou por força de uma imposição. Uma coisa já é dada como certo: Biden não será o candidato democrata no próximo pleito. Só falta mesmo é convencê-lo disto. Agora, o que o The New York Times não revela são as explicações dos democratas sobre o projeto 2025 de Donald Trump. O jornal não revela o medo dos democratas, né, com relação a esse projeto, um projeto que bate frontalmente contra as ideias ideológicas dos progressistas americanos. Tudo isto porque na quarta-feira, né, dia 3 de julho, o presidente do Heritage Foundation, Kevin Roberts, sugeriu que pode haver violência política durante a campanha presidencial até novembro próximo, quando vai ocorrer as eleições. Disse ele: nós estamos num processo de uma segunda revolução americana, que seguirá sem derramamento de sangue, se a esquerda permitir, disse ele ao podcast War Room, que foi fundado pelo ex-assessor de Donald Trump, o Steve Bannon, que inclusive começou a cumprir 4 meses de prisão no último dia 1º de julho por desafiar uma intimação do Congresso. Claro que a fala despertou crítica da campanha de Biden, que acusou Donald Trump e seus aliados de sonhar com uma revolução violenta para destruir a ideia da América. Essa troca de farpas reacendeu o interesse pelo projeto 2025, um plano de governo preparado pelo Heritage Foundation, caso Donald Trump vença as eleições, como tudo indica que ocorrerá. Mas os democratas estão atacando as ideias do Heritage, na tentativa de expor aos seus eleitores algumas das medidas consideradas mais drásticas por eles.
No mês passado, um parlamentar democrata da Califórnia anunciou uma força-tarefa para parar o Projeto 2025. Um projeto que é mais do que uma ideia. É um plano distópico que já está em curso para desmantelar nossas instituições democráticas, abolir pesos e contrapesos, erodir a separação entre igreja e Estado, e impor uma agenda de extrema-direita que ataca as liberdades básicas e viola a vontade pública, disse Gerald Hoffman, o democrata. Claro que isso é uma opinião de um progressista, assim como acontece aqui no Brasil quando atacam a direita. Muito bem, como todos podem ver, parece que os discursos dos democratas americanos se parecem muito com os petistas ou os pissolistas daqui. Mas falando especificamente sobre o projeto 2025 de Donald Trump, ele estabelece 4 objetivos principais: restaurar a família como centro da vida americana, desmantelar o Estado intervencionista, defender a soberania e as fronteiras da nação e assegurar o direito divino dos indivíduos de poderem viver livremente. O plano é um dos diversos documentos da plataforma conhecida como Agenda 47, uma referência ao fato de que Donald Trump será o 47º presidente americano, caso vença as eleições. A Heritage diz que o projeto 2025 foi escrito por diversos ex-funcionários do governo Trump e reflete sugestões de mais de 100 organizações conservadoras. Vamos ver agora algumas das principais propostas desse projeto. Para o governo, o projeto 2025 propõe colocar toda a burocracia federal, incluindo as agências independentes, como o Ministério da Justiça, diretamente sob o controle do presidente. Esta é uma ideia polêmica e é conhecida como a teoria do executivo unitário. Pois é, será que aqui no Brasil o Ministério da Justiça não está sob o controle do presidente? Claro que está. O plano também propõe a eliminação da estabilidade do trabalho para milhares de servidores do governo. O documento classifica o FBI como uma organização inflada, arrogante e cada vez mais fora da lei. Assim como a nossa PF aqui, né? E pede uma reforma drástica nesta e em outras agências federais, inclusive com a eliminação do Ministério da Educação. Para a imigração, uma das promessas desse projeto 2025, que é uma promessa de 2016 inclusive, diz que o financiamento para o muro na fronteira entre os Estados Unidos e México será contemplada nesse plano, já que a imigração desenfreada se perpetuou no atual governo. Além disso, ele propõe a consolidação de diversas agências americanas de imigração e a ampliação de seus poderes. Outras propostas incluem o aumento de taxas cobradas dos imigrantes e a criação de uma via expressa para o processo de imigração. Para a economia, o documento estabelece 2 visões sobre tarifas de importação e se mostra dividido sobre se o presidente deve promover um comércio mais livre ou aumentar barreiras comerciais. Assessores econômicos sugerem que um eventual segundo governo de Donald Trump deverá cortar impostos de renda e sobre negócios, e até mesmo considerar voltar o padrão ouro do dólar. Olha que interessante. Claro que essa explicação de analistas democratas não serve muito como parâmetro, porque eles puxam a sardinha para eles, já que é uma interpretação livre, né? Porém, diminuir os impostos, e principalmente em negócios, sempre foi uma ideia de Donald Trump. E se ele considerar voltar ao padrão ouro no dólar, significa dizer que manterá o dólar cada vez mais seguro e fortalecido, já que o ouro é um porto seguro em momentos de aversão ao risco nos mercados. Então, meus amigos, essas são algumas ideias que certamente têm tudo a ver com Donald Trump e com os conservadores também. Por isso, a gente costuma dizer que para solucionar o Brasil, parte dessa solução está na vitória de Donald Trump em novembro próximo. E é por isso que nós torcemos e lutamos. Vamos botar fé que isso vá acontecer, exceto se alguma nova maracutaia também ocorrer por lá, como já aconteceu em 2020.
Por hora, meus amigos, é o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, deixem os likes, chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu volto novamente com um próximo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.